Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Se você ainda não conhece o Instagram aqui do canal, te lembro, hein? Vai lá, @joselucas.galdino. Mas vamos olhar o texto. Diz assim: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem a ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos entender esse texto em profundidade. Para mim, é um texto magnífico que o evangelista Lucas apresenta para nós. Vamos lá. Aqui mostra no início do evangelho uma multidão que apertava Jesus ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Até aí tudo bem. Entenda essa palavra de Deus não como leitura da Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Jesus estando com a Bíblia na mão. Naquele momento a Bíblia não estava compilada como nós temos hoje. Mas aí Jesus vê duas barcas paradas na margem do lago. Olha que interessante. Jesus, de longe, nota aquelas duas barcas. Ou seja, a iniciativa começa da pessoa de Jesus. Né? Os pescadores estavam ali, lavavam as redes e não estavam procurando Jesus como os outros. Olha que interessante. Eu tenho dois grupos. Um que se aperta para ouvir a palavra, mas existe aquele grupo especial que Jesus teve um olhar diferenciado. Então Jesus sobe numa dessas barcas, que era a de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da margem. Fico imaginando como Simão ficou, não é? Nossa, ele subindo na minha barca. Se ele ainda não entendia muito bem quem Jesus era, obviamente ele foi entendendo o que era, porque obviamente teve alguma conversa, algum diálogo. E Jesus: olha, eu quero subir na tua barca. Simão então acolhe. E aí Jesus senta-se e da barca ensinava as multidões. O ato de sentar era um ato próprio naquele momento de alguém que ensinava. Então Jesus ensinava naquele lugar. Quando acaba de falar, ele olha para Simão. Acho muito bonito isso de Jesus. Jesus, ele usa a barca da nossa vida como instrumento para irmos até outras pessoas, mas ele nunca nos deixa sem nada. Isso é tão bonito, gente. Para refletir. Nós temos missões, tipo, eu sou leigo. Não sou padre, sou leigo. E sendo leigo, a nossa vida é tão dinâmica, né? É trabalho, é estudo, é problema. Não que os padres também não tenham. Os padres que me acompanham sabem o que eu estou falando. Mas a gente não tem como, infelizmente, priorizar a vida da igreja, muitas vezes. Porque eu tenho dias, por exemplo, que eu trabalho 12 horas num dia. Como fica mais complicado, né? Mas veja, Deus, ele olha então para o barco da vida da gente, olha para essa realidade nossa, usa-nos como instrumento numa pastoral, no nosso trabalho, em tudo que é lugar, mas ele não nos deixa de mãos vazias. Deus sempre nos recompensa, às vezes do modo mais inimaginável. Pedro não imaginava naquele dia que ele ia ver esse momento da pesca milagrosa acontecendo. É assim com a nossa vida. Mas vamos lá. Tudo isso porque Deus não nos olha como servos, mas como amigos. Todo amigo que se preze é assim. Ele retribui. De coração, não por obrigação, mas de coração. E aí ele vai dizer: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Esse versículo é bem clássico, não vou comentar muito sobre ele,
Só que Simão vai dizer, mas Senhor, a gente trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Essa noite é uma simbologia dessa distância de Deus. Quando o nosso coração se distancia de Deus, nós entramos numa noite tenebrosa. Mas é interessante o que foi que Pedro disse. Mas em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. É essa palavra que tem que permear o nosso coração. Gente, eu sou tão apaixonado pela palavra de Deus, mas tão apaixonado, porque é essa palavra que precisa queimar, abrasar os nossos corações. É assim que os antigos faziam enquanto a Bíblia não estava compilada. Eles olhavam para a Torá e ali era o próprio Deus falando ao nosso coração, né? E aí fizeram isso, só que veio tanto peixe que as redes se rompiam. Alguns vão até comentar da patrística que essas redes se rompendo é uma simbologia daquela vida velha que estava se rompendo agora. O encontro com Cristo está acontecendo de fato. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que viessem ajudar, e encheram as duas ao ponto de quase afundarem. E aí Pedro, que é um personagem bem principal nesse relato, ele se atira aos pés de Jesus. Amados irmãos e irmãs, sempre que tem-se um contato com o divino, a gente percebe lá no Antigo Testamento isso muito já claro, sempre alguém se lança ao chão, alguém se esconde, alguém fica com vergonha, porque o nosso coração reconhece que a gente é nada e que ele é tudo. É isso que Pedro está fazendo. Então Pedro, automaticamente, ao ver a glória de Deus, ele reconhece que ele é pecador. Só que o que é que Jesus faz? Jesus diz a ele, não tenhas medo. Eu acho isso muito bonito. Jesus entende o que está no coração dele, porque ele não disse, Senhor, eu estou com medo. Não, ele disse, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Jesus, então, vai além da mensagem do que ele disse e entende que em seu coração tem medo. E aí Jesus diz, ei, não temas, porque de agora em diante tu serás pescador de homens. E olha que missão linda. Aquele que pesca homens, o ato de pescar é preciso tirar ele da água. É preciso tirar ele do habitat natural, matar aquele dali para que gere vida. É assim que é o chamado de Pedro. Matar para trazer a vida. Veja se não é isso que a igreja é chamada a fazer. Quantas e quantas pessoas estão aí nos mares? O mar também que simboliza, obviamente, o mal, né, quando a gente olha para a Bíblia. Quantas pessoas estão no mar das drogas, do pecado, do alcoolismo, nas famílias desestruturadas, dos relacionamentos errados, e Deus nos chama a ir lá. Tirar aquela pessoa daquele habitat natural e dizer a ela, ei fulano, aqui não é o teu lugar. O teu lugar é na igreja. O teu lugar é no colo de Deus, é na presença de Deus. Por isso, que olhar para a vocação de Pedro é também pensar na nossa vocação enquanto igreja. Reflita muito sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção no final para algo. Diz o seguinte no versículo 11. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Dá para se perceber que se tem uma estrutura muito boa de comércio, porque tinham ajudantes, então já tem que pagar funcionários. Largou o emprego. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. Pedro largou a própria pesca milagrosa. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o milagre é muito menor, mas muito menor do que o Cristo. Como nós precisamos entender isso? Dar um passo na nossa maturidade cristã de um povo que tem fé num Cristo curandeiro e milagreiro, não que ele não faça curas, não que ele não faça milagres, mas entender em um Cristo que eu sou chamado a ser discípulo. Muito mais do que buscar curas e milagres, eu sou chamado a ser discípulo. Repete comigo. Muito mais do que buscar curas e milagres, eu sou chamado a ser discípulo. E ser discípulo é se configurar a Ele, é aprender com Ele. Espero que esse evangelho fale muito ao teu coração nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.